episódio de hoje, a gente vai falar sobre relação com a sogra na pós-maternidade. É um assunto bem polêmico, né, gente? E aí eu trouxe como convidada uma psicóloga, a Karina, e ela vai compartilhar com vocês, né, sobre esse novo mundo que as mulheres passam, tá? Então sejam muito bem-vindos na minha licença aqui no meu sofá. Karina, muito obrigada por você ter topado, né, esse desafio de vir aqui bater um bate-papo comigo. E aí, queria que você se apresentasse para as pessoas, né, a sua área de atuação, né, seu nome, como é que está, se tem filho, não tem, né? Tá. Tudo bem, sai um pouco do profissional também, Isso. né? Tá. Olha pra lá, desculpa. É. Meu nome é Karina Média, sou psicóloga clínica. Eu estudo muito sobre trauma. A minha área de atuação, ela a base é a neurociência, então eu gosto muito dessa parte de psicoeducar, de explicar às pessoas que existe uma ilusão muito grande de que as nossas emoções, elas não têm uma influência. Então, eu acredito que o nosso papel, né, quem estuda o cérebro humano, a gente precisa explicar que tem uma mudança, né? Então, assim, eu sou apaixonada. Eu sou muito apaixonada também pelo potencial humano, então a maternidade também é algo que a gente se reinventa, né? O tempo inteiro. De fato, nós nascemos ali, né? Uma nova versão, nasce da gente uma nova versão. E eu sou mãe também, mãe do João, tem 3 aninhos. Fase desafiante, né? Fase desafiadora, né? Mas, assim, o amor da minha vida e é isso, eu quero poder contribuir um pouco, né, para que essas mulheres consigam ter uma relação saudável, principalmente com elas e com quem está ao redor nesse momento. Que é a sogra. Vamos lá, que esse assunto é bem polêmico, né, gente? Quem nunca teve um BO aí com a sogra, né? Levanta a mão aí, né? A gente tem uma diferença muito grande, né, de gerações, né? O que as nossas sogras, mães viveram é totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Isso é um ponto. Então, vamos falar sobre isso, principalmente de puerpério, né, Karina? Porque a gente não sabe, às vezes, lidar muito bem com a sogra, né, nesse momento, porque a gente tem que se impor ou não, né? O que a sogra, até onde a sogra pode falar. Então, o que você poderia falar para elas? Como que a gente deve impor esses limites, né? Com carinho, né? Para a sogra principalmente, porque quando é mãe, a gente consegue falar diretamente com a nossa mãe, né? Assim, tem uma liberdade. Tem uma liberdade. Agora com sogra, a gente já tem que ficar cheio de dedos, né? Só que a gente está no puerpério. Sim. E aí como? Como fazer isso de forma educada, gentil, né? Com esses hormônios aí aflorados? Sim. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que nem todo comentário maldoso, nem todo comentário sem noção, ele é inofensivo. E a maioria deles vai gerar uma resposta emocional nessa mulher. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai para uma outra camada, porque não é tão simples, Pri, eu não posso responder para você assim, fale dessa forma, haja dessa forma. Primeiro, eu acho que a mulher, ela precisa ter consciência que ela está numa fase de mudança real, que não é algo, que não é drama, que não é coisa da cabeça, é algo que está acontecendo no cérebro dela, é uma mudança estrutural. Após o nascimento do filho, existe uma mudança, né, das estruturas. Então, essa mulher, esse cérebro dessa mulher, ele está funcionando o quê? Biologicamente para preservação da espécie, né? Se a gente pensar como animais. Mas essa mulher, ela vai ter uma ruptura muito grande dela, tipo, quem eu sou. Então, a gente tem que pensar nesse ponto, né? Então, é uma pessoa que ela pode estar muito feliz naquele momento, ela pode não estar passando por uma depressão pós-parto, mas qualquer puerpério, ele demanda, eu acho que da nossa sociedade, um entendimento maior, que não é drama da mulher,
O cérebro dela, ele precisa estar atento ao choro da criança, então ele também vai estar mais responsivo Tudo ao redor. a tudo ao redor. Então, é algo que às vezes seria um simples comentário, esse cérebro ele tem um aval para sentir diferente, porque ele está sentindo diferente. Exatamente. E não adianta, né, Karina, a sogra falar assim, eu já passei por isso. É diferente. Cada mulher vai ter uma resposta, né? Então, assim, não adianta a gente querer que as pessoas vivam da maneira que elas viveram. Isso. Né? Sim. Cada um vai ter uma resposta, gente. A gente tem que respeitar isso. Sim. Né? Sim. E aí, como que a gente fala com jeitinho para a sogra não falar certas coisas, né? Sim, então. Que você tô chegando aí. E aí, o que acontece, Pri? Então, essa mulher, antes dela pensar em falar com qualquer pessoa, ela tem que ter consciência do momento que ela está vivendo. Por que eu tô falando isso? Porque senão a gente pode entrar em dois lugares. Um lugar de vitimismo e um lugar de uma autocrítica também. Ou seja, eu preciso dar conta. Tudo bem, então tô com uma mudança, meu cérebro tá respondendo diferente, então eu tenho que aturar tudo. E não. Então a gente tem que ter cuidado com esses dois extremismos, né? De tipo assim, então, ai, nossa, ninguém pode falar nada pra mim, eu estou num momento que eu posso surtar. E que não, a gente precisa entender. Então a primeira coisa, antes de você tentar dialogar com alguém e colocar um limite, você precisa entender o momento que você está passando para que você emita uma resposta mais adaptativa nesse momento, né, do que você talvez trazer mais conflito e mais problema, né, para aquele momento ali que já está sendo delicado. Então, antes da gente pensar em como responder a alguém, como você está acolhendo esse teu momento? Eu tenho consciência de que eu estou passando por um momento que eu tenho uma necessidade enorme de me autorregular. De que é um momento também que eu preciso, talvez, uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda para alguém colocar esse limite. Eu tenho condições emocionais de colocar esse limite sem gerar um problema muito maior. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar é fazer uma autoanálise. Então, eu tenho condições... Será que a gente consegue, gente? Não sei se eu consigo me analisar assim, não. É um treinamento. Não, mas é um treinamento, Priscila. E vamos lá. Mas a gente tem que pedir ajuda, né? Sim. Ajuda, porque eu tô pensando aqui, eu sempre tive ótimos puerpérios, gente. Não tive nada assim, tão dramático, tão coisa assim. Mas teve uma mudança, né? Muita. As 3 gestações eu peguei ranço do meu marido. Ranço, assim. Ele, não é possível. E detalhe que o homem não consegue perceber. Eu falo assim, o homem não percebe que só a sogra, né? Porque assim, passei, ele falou assim, Priscila, você ficou estranha. É a terceira vez que você fica estranha. Eu falei, jura? Então. Eu falei, eu tô aqui parindo terceira vez, só agora você vai se ligar que eu tô ficando estranha, então, entendeu? Mas é por isso, é porque quando a gente está falando de algo emocional, as pessoas, elas não entendem que tem essa mudança. Então, é a mesma coisa que você esperasse que a sua barriga não crescesse. Você, não, eu tenho uma alimentação, vou ter uma alimentação perfeita, a minha barriga não vai crescer. Não, porque precisa de um espaço para um bebê. Assim como o seu cérebro, ele precisa se transformar e passar a funcionar de uma maneira mais ligada, hipervigil, para que você consiga, né, dar o suporte que aquele bebê precisa de você. Então, e essa mudança, assim, às vezes o seu marido, ele estava fazendo algo que para você... Sempre fez também, né? Às vezes não, e sempre Mas, o que acontece? Quando a gente entra no modo de alerta, algo muito pequeno, que às vezes a gente vai conseguir deixar passar numa outra situação, naquele momento, não vai. Então, é importante a mulher saber disso. E isso é um treinamento, sabe, Priscila? Da mesma maneira que quando chega uma paciente para você e ela não tem um hábito alimentar saudável, você não precisa introduzir um hábito. É isso. O meu papel é fazer com que essa mulher ela tenha recurso emocional para entender não o que comer, mas o que ela vai trazer para dentro dela, sabe? O que ela vai digerir, o que ela vai escolher deixar de lado, o que seria permitido nesse momento, né? Nesse momento que ela precisa estar se acolhendo, ela precisa estar desenvolvendo o hábito de se auto-questionar e entender que sim,
ela tá mudando, ela tá, e que daqui a pouco volta ao normal também, gente, isso é muito importante falar, tá? Porque existe essa alteração no cérebro, só que depois ele volta a funcionar, porque passou a fase que o bebê precisa muito da gente, né, da nossa atenção, então o cérebro da mulher, biologicamente, ele vai funcionar para atender as necessidades do bebê. Isso que você está falando é muito interessante, Karina, porque assim, eu sempre falo, né, nas minhas consultas que, gente, é importante o acompanhamento psicológico durante a gestação. E aí, entendendo o que você está falando agora, mais do que nunca, gente, eu afirmo que toda mulher que quer engravidar já deve estar fazendo acompanhamento psicológico, porque até por questão de tentar, que são muitas emoções, né? Imagina, você vai esperar, você tá no olho do furacão, para você mudar um comportamento, não vai ser esse momento. E é aí que eu vou chegar. Não vai ser no olho do furacão que você vai mudar, que você vai começar a se autorregular. É por isso que você falou pra mim. Eu falei, mas tem que ser consigo? antes. Não, no meio do furacão, gente, esquece. Isso. Esquece, o negócio já tá feito, já não tem como. Mas se isso virou um hábito, embora você esteja sentindo demais, embora a sua atenção esteja comprometida, o seu sono está comprometido, mas o cansaço não é só pelo sono, que as pessoas acham que o cansaço é privação de sono, então vou descansar. Não é. É porque essa atividade do seu cérebro está totalmente voltada para a sobrevivência do bebê. Então, a sua capacidade de raciocínio, o seu cérebro ele vai descartar coisas que para você era importante e ele vai querer falar assim, Priscila, olha para aquilo ali. Foca ali, foca ali. Aí você, nossa, não, mas... E aí entra a autocrítica. Não, mas eu preciso falar com essa pessoa direito, essa pessoa não tem nada a ver, é um momento que, sim, eu tô frágil. Ou então, nossa, aí você pode entrar no lugar de vitimismo. Então, os dois extremos. Então, por isso que quando a gente ter um autoconhecimento nesse momento, é ótimo pra gente poder chegar e ter relação boa com a gente, em primeiro lugar. Porque você sabe, né, Priscila? Mas, assim, muitas pessoas não sabem, mas o seu pensamento, ele vai gerar uma resposta fisiológica. Então, é algo, né, psicofisiológico. Então, a sua emoção, ela é sentida no corpo. Então, a mulher, ela tá amamentando. E, às vezes, ela tá amamentando. Não é pra ninguém ficar culpada aqui não, tá, gente? Porque é uma flutuação de emoção. Mas o que eu quero trazer aqui é a consciência de que você pode se auto-amparar nesse momento. E você, principalmente você, ser a sua fonte de acolhimento. Então, você vai ficar mais triste, você vai ficar, às vezes, mais motivada. E vai ser um polo para o outro. Flutuação o tempo inteiro, gente. Isso é puerpério, né? E eu acho que nem só puerpério, mas isso é a maternidade. Até os 2 anos. Até os 2 anos eu tô assim, gente. Aqui em casa é assim. Lógico, né, que assim, hoje a gente tem estudos que a gente pode afirmar que existe essa alteração no cérebro da mulher. Então, é como se ela estivesse passando por um processo de psicopatologia. E você falou esse negócio até os 2 anos, porque eu estava lendo também, né, um artigo falando sobre isso, que a mulher só consegue se reencontrar após os 2 anos. E por que se reencontrar? Porque tem esse processo que é sentido como se fosse vamos pensar que é uma psicopatologia, né? É um fenômeno que acontece, assim como a barriga precisa crescer para poder dar um espaço para a criança saiu. Agora o seu cérebro, ele vai precisar, a atividade dele vai estar voltada para cuidar daquele bebê. E existe uma ruptura muito grande na nossa identidade, no nosso senso de identidade. Por quê? Biologicamente, você está querendo atender aquela criança. Mas, dentro de você, você quer dar conta de tudo que você dava conta antes. Então, as pessoas acreditam que assim, nossa, eu cheguei em casa com um bebê. Não, você vai ter uma mudança, sim, na forma que você se enxerga, você vai ter uma mudança no seu corpo, você vai ter uma mudança em tudo. Então, a gente não pode ignorar isso. Então, tendo isso muito claro, Priscila, aí eu vou para a resposta. Porque não tem como eu ser muito simplista, porque é algo que a gente sabe que... Não é simples. Não é simples, exatamente, é muito complexo. Então, assim... Agora eu reparei, gente, que não é simples. E olha, você tá na terceira. Eu nunca tinha pensado nisso. E por mais que você, nossa, Karina,
sempre estive muito bem, só peguei um ranço do meu marido, mas assim, estive muito bem. Existem mulheres que ficam muito mal. E que, ok, é um momento que faz parte. Então, nesse momento que você não está sendo você, é um momento para a gente chegar e se acolher, ser egoísta. Porque você está num modo de sobrevivência. Quando a gente está sobrevivendo, a gente, no avião, a gente precisa botar, né, a máscara de oxigênio na gente. E o que acontece? É uma responsabilidade muito grande, social. É uma responsabilidade que a gente carrega, porque a mulher, ela entende, por mais que ela não entenda desse processo, como ele ocorre, a gente já sabe que o que a mulher está sentindo, ela vai passar para aquele bebê. Então, aquele bebê, ele está ali, ele está com uma necessidade, a primeira necessidade humana que a gente já nasce é o quê? São esses dois modos, de sobrevivência, que é o nosso modo autônomo. Então, a gente funciona, tô seguro, esse ambiente está seguro para mim? Então, imagina uma mãe que está amamentando, se sentindo mal, chorando, tendo que dar conta de tudo sozinha, ou com uma raiva, porque a desregulação emocional, ela pode ir para o choro e ela pode ir para a raiva. Então, imagina o que o bebê, ele está ali, ele está fazendo uma leitura. De tudo, né? De tudo. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente entende o quanto que é importante a gente se cuidar. O quanto que é importante a gente se autoamparar. E aí entra a importância também do parceiro nesse momento, né? Se a mulher, ela é casada, ela tem ali o marido, antes de eu chegar na sogra, a gente tem que pensar que o quê? Primeiro filho do casal, a dinâmica familiar, ela vai mudar. A mulher muda, chegou o bebê e tem uma dinâmica ali familiar. Diferente, totalmente diferente, né? Onde essa mulher, ela precisa estar atenta às necessidades emocionais dela e ela não pode, em hipótese alguma, desvalidar, deixar de lado. É interessante, sim, não é porque eu sou psicóloga, mas eu sei o impacto disso num processo desse início de vida do bebê, pensando no bebê. Essa mãe está sendo amparada psicologicamente falando. E não é o momento, gente, não é o momento para você resolver BO. Então, o que eu pergunto? Vamos agora pro que as pessoas querem saber, da sogra. Essa sogra, como é que era a sua relação com a sua sogra antes? Porque aí não vai ser um problema do que a sogra está falando, não é o conteúdo. É um problema relacional que já existia e que já te gerava uma resposta, talvez, de desregulação emocional ou de, nossa, minha sogra sempre foi assim mesmo, maluquinha, e nunca ligou. É sem noção, por isso que eu usei o sem noção, porque, né, a gente fala muito, mas a pessoa é sem noção, ou então a pessoa mais velha. Então, só que esse momento não é um momento para a mulher falar com a sogra. Não tem jeitinho para a mulher falar com a sogra. Porque qualquer diálogo que nós vamos ter, Pri, ele também vai demandar uma energia nossa. Demanda. Ainda mais se a gente não sabe como o outro vai... Então, a gente tem que pensar no histórico. Então, esse problema é um problema relacional. Primeira coisa que você tem que se questionar. Eu tinha um problema com a minha sogra antes ou é algo pontual que ela está querendo dar um pitaco e eu não gostei? Eu já saía dos encontros familiares, né? Eu já, sempre que eu encontrava com a minha sogra, eu saía desregulada ou eu pensava, nossa, minha sogra é assim mesmo, né? Ou tem uma relação boa, né? Então, porque aí a gente pensa em dois caminhos. Se é um problema relacional, se é um problema que já existia antes, não vai resolver agora. Não é o momento. Não é o momento. Não é o momento para você resolver. E aí, qual seria o caminho? O caminho é o quê? É esse parceiro, né? Ele chegar Intervir, né? E ele entrar nesse cenário. Porque a mulher, ela precisa de rede de apoio para o cuidado do bebê, mas é cuidar... Exatamente, mas o cuidado emocional, ele também faz parte desse processo. Então, a gente pode precisar de alguém para segurar o nosso filho para a gente poder descansar.
mas a gente também precisa que alguém segure a nossa mão para que a gente possa desabafar, né? A pessoa ela entenda o momento que a gente está vivendo, que ela não espere nada além do que a gente pode dar naquele momento, né? A gente não espere da gente, o parceiro não espere e a mulher ela tem que se proteger. É um momento pra gente se proteger. Não espere nada de ninguém, entendeu? A mulher que tá no puerpério, vocês não tem que esperar nada. É isso. Resumindo, é isso, né, Karina? Cada um tem o seu momento, tem o seu tempo. Sim. E isso tem que ser respeitado, né? Sim. Isso é o principal. Agora ficou claro em ter tanta mudança que a gente sente, né? Muitas. É muita coisa. Eu não tinha nem noção, gente. Eu não tinha. Eu achava que assim. É porque hoje a gente tem, Priscila, muitos estudos, né, que a gente vai conseguir olhar o funcionamento, porque algo que a gente observa, a gente valida. Então, a gente valida que a mulher, ela tem uma mudança ali no corpo dela. A gente valida que a mulher, ela vai amamentar, né? Eu não consegui amamentar, porque eu fiz uma cirurgia na mama, então eu não conseguia amamentar. Mas a gente espera. Então, existe algo físico, né? Algo que a gente é palpável. A Karina não amamentou porque ela fez uma cirurgia na mama. Então, sempre tem algo que justifique. Agora, quando se trata de uma conexão no seu cérebro, de um modo de funcionamento, as pessoas não validam. Porque não tá vendo, né? Exatamente. Já estão me chamando ali, a gente tá escutando aí, Luquinha já tá dando ruim aí. E aí, pra gente finalizar, né, pra concluir, o que você diria pra quem que tá se sentindo nessa fase bem sufocada com esse puerpério? O que é o conselho que você dá, né? Além de buscar ajuda psicológica, que essa é a base, né? Mas tem algo que você pode falar, assim, para elas que estão aqui assistindo a gente hoje? Claro. Então, nessa dinâmica, se questionar se é algo relacional ou se foi um conteúdo. Se foi um conteúdo, se autoampara, pensa assim, nossa, e o que seria se autoamparar, né? Então, você busca, hoje em dia a gente tem na internet, eu falo também muito no meu Instagram sobre práticas de autoamparo, práticas de regulação emocional. A gente precisa regular a nossa emoção, porque é um momento que a gente está vivendo sobre um estresse crônico. Então, a gente precisa se autoamparar, a gente precisa convocar esse parceiro, se é algo que era relacional, convoca o seu parceiro para que ele explique que, mãe, eu entendo que você falou isso, mas, sabe, a Karina, nesse momento, ela está precisando não de um conselho, ela precisa ser amparada. Então, o parceiro entender esse momento é muito importante. E se for algo que precise, talvez, falar, olha, nesse momento a gente não vai receber tanta visita, sabe? Espera os 6 primeiros meses, gente, assim, nossa, mais 6 meses, sabe? Mas, assim, é um momento que você precisa se autopreservar. E busca, hoje em dia tem esse podcast, então quanto mais você se conhece... Se munir de informação. Isso aí, se munir de informação. Por quê? Porque você vai ter recurso, você precisa buscar recurso emocional. Então, se você ainda está na gestação, busque recurso emocional de quê? Como me autorregulo. Compartilha isso com seu parceiro, para ele poder também entender esse momento e diminuir ao máximo o seu estresse. E o autoamparo. O autoamparo é o quê? É quando você consegue chegar e falar assim, não, tudo bem, eu tô... essa fala me incomodou, eu vou acolher, não vou esperar que ninguém acolha, eu preciso me acolher, mas o que eu posso fazer para que nesse momento já tão estressante, eu tenha que... Você não precisa dar conta de tudo, sabe? Então, assim, como eu posso fazer para que esse momento, ele não seja um momento de maior estresse para mim? Então, a gente precisa aprender a dar limites, mas não é você que vai dar o limite para a sua sogra. Quem vai ter que dar esse limite é o seu parceiro. Então, vocês podem, 2 opções. Entrar num acordo, vamos ficar sem receber muitas visitas, vamos reduzir, porque às vezes tem gente que mora na casa do outro também, né? Ainda tem isso. Então, assim, então, o que eu posso fazer para poder reduzir esse contato que já vai me gerar uma resposta de estresse? Então, gente, é consciência de que você está num momento que você não vai resolver nada naquele momento, mas que você precisa também aprender a colocar limites, porque é o momento da família se formando. Então, é aquela coisa, né?
sempre. As pessoas, elas querem fazer tudo depois que acontece. Então, assim, Não, os limites começam agora, sabe? Combinados. Então, combinado não sai caro, isso. aquela frase, né? Exatamente. Vamos combinar tudo antes, sabe que o furacão pode ser instalado, né? Isso. A gente tem que se precaver de tudo, né? Isso é o puerpério, isso é a maternidade, né, Karina? Eu acho que de um jeito mais leve, prático de falar, é isso. Se a gente se munir de informação, isso, a gente vai estar preparada para enfrentar esses furacões da vida, Sim. principalmente que a maternidade mostra pra gente o tempo todo, Sim. né? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Saiba que esse universo, assim, é gigante, né? A parte mental é enorme. Então, assim, se a gente estiver bem orientada, bem informada, tudo vai fluir melhor. Sim. Não é mesmo, Sim. Karina? Sim. Muito obrigada por você ter aceitado esse desafio. Eu vou deixar aqui o Instagram dela para vocês seguirem, que a Karina é super ativa nas redes, né? Para ajudar vocês aí. E espero vocês até a próxima aqui no meu sofá, na minha licença. Até mais.